Associação Evangélica Revifé apresenta Pastora Sandra de Andrade, com a mensagem: lança o teu pão sobre as águas. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo lhe abençoar. E agora, Pai, nós te pedimos, fala ao nosso coração. Obrigado pela vida da pastora Sandra, Pai. Obrigado por tudo que tu tens feito na vida dela, por ela estar viva e ela estar aqui nesta noite, Pai. Então que ela seja usada por ti de uma maneira maravilhosa, Pai, preciosa, abundante, poderosa, para falar aos nossos corações, para abençoar a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, gente, boa noite. Saudade aqui desse púlpito, né? Hoje pela manhã, falando com o bispo, até eu me assustei, que eu achava que ele que ia pregar e, na verdade, eu tinha orado, pedido a Deus, sabe, para pregar hoje. Mas eu aprendi que nem tudo a gente fala, exterioriza, a gente fala com o Pai, e o Pai dá ordem ao Filho e toca no Espírito Santo que está aqui no meio da gente, e as coisas acontecem, né, bispo? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de convidar vocês a compartilhar comigo uma primeira leitura aqui. Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas. Amém? Antes de começar a leitura, eu queria perguntar se tem... Eu sei que minha mãe está aqui, fica de pé, mãe. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, né, que fez 71 anos agora, dia 11. Aliás, quem nasce em abril, né? É mais do que bonito, mais do que vencedor. Eu fiz dia 10, ela fez dia 11. E minhas duas filhas, vocês conhecem, Rosane, voluntária, psicóloga do Revifé, levanta, minha amada. Mais alguém que está aqui, eu vi o filho da deputada Magali, cadê o Xixa? Hein, cadê você? Isso aqui é uma bênção. A Magali está aí também? Levanta, minha amada, né? Magali e Xixa têm me ajudado bastante, carregando uns pesos nas costas mesmo, até lá na nossa reforma lá na loja. Louvo a Deus pela vida de vocês. Mais alguém que tem trabalhado lá com a gente, que veio aqui hoje? Deu para vir, não? Amém. Glória a Deus por isso. Bom, Eclesiastes 11, sim, está aqui com o pastor César. Pastor, levanta, pastor, né? É o diretor da MK Editora, pastor César, e é pastor também do Ministério Apacentar de Jacarepaguá. Estou certa, pastor? Felipe, né? É o diretor de marketing, é isso? Amém. Raquel, que é a editora, é a coordenadora editorial da MK. E esse grupo, mais Rosângela e todo aquele grupo, trataram esse período, que na verdade foram quase 9 meses, como um filho. Com muito amor para comigo, para com esse trabalho. Além da necessidade que toda empresa como a MK, como uma empresa tem de comercializar, você observa, pelo menos eu, Sandra, posso falar que foi tudo diferente, foi tudo muito espiritual, foi tudo com muito amor, né, com muito cuidado, com muito zelo, dedicação. Então nós sabemos que este livro está sendo lançado hoje aqui na minha igreja, glória a Deus por isso, e muitas vidas irão lê-lo, e a preocupação maior e a vontade maior é que ele passe barreiras, alcance pessoas, talvez que eu nunca vá conhecer, talvez que nunca vão ouvir a minha voz, e talvez até quando eu já estiver na glória, se Jesus não tiver voltado, esse livro continuará vendendo, porque a intenção dele foi para abençoar vidas, amém? Louvado seja Deus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.
Eu quero enfatizar essa parte B do versículo 5, que diz assim: assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Senhor, ainda na tua presença eu quero te glorificar, exaltar o teu nome, me colocar diante de ti como dependente de ti, carecendo da tua unção, Senhor, do teu poder, da tua glória e da tua majestade. Pai, usa-me segundo a tua vontade, Pai, nestes minutos que nós temos, eu quero, Pai, que tu fales através de mim aquilo que o teu povo precisa ouvir, Pai. Não somente aquilo que eu quero, mas aquilo que tu colocastes dentro de mim e que cada coração aqui receba, Pai, essa palavra. Porque pela fé em teu Filho amado, eu posso te agradecer por antecipação, porque tu és um Deus que já operaste milagres, maravilhas, desde a hora em que nós acordamos, desde o início desse culto, e continuará fazendo até o final dele, porque tu és fiel, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Lança teu pão sobre as águas. Quem é que já jogou um pedacinho de pão num lago para peixinho comer? Alguém já fez isso? Já, né? Eu fiz muito em criança. Então, quando você joga um pedacinho de pão ou biscoito, o que acontece com ele quando cai na água? Ele infla, né? Aí o que acontece? Os peixinhos não vão correndo, não é bonitinho? Criança gosta pra caramba. Eu, pelo menos, gostava dessa. Bom, nós sabemos que o animal maior come o animal menor, não é isso? Um serve de alimento para o outro. Isso é dentro da própria natureza da sobrevivência humana. A gente não se come, né? Eu não vou comer um que é menor do que eu, mas o animal, ele precisa, e isso se chama uma cadeia ecológica, de sobrevivência dos animais, tanto aquários quanto os terrestres também. Então, o pequenininho foi comido por um peixe maior. Esse peixe maior que comeu o pequenininho foi comido por um outro terceiro que é maior do que o segundo, que é maior do que o primeiro. Aí vem um quarto peixe, que é maior do que o terceiro peixe, comeu o terceiro, comeu o segundo, comeu o primeiro, porque na barriga do terceiro tinha o primeiro peixe. Aí isso vai sucessivamente, até chegar ao robalo, a tainha, o badejo, até chegar a sardinha, entende? Aí alguém pesca, você compra no mercado, compra, não é verdade, lá junto ao pescador, e às vezes você não sabe que aquele peixe que você está fritando, está assando, botando um molhozinho assim, fazendo escabeche, né, com aquele camarão, aquele molho suculento, você nem imagina que aquele peixe que você está comendo, ele tem uma parcela do que você lançou sobre a água e que fez alimentar o primeiro peixe daquela cadeia ecológica. Você lançou um pão e o primeiro peixe comeu. Assim é na vida. Quando você lança alguma coisa, quando você faz, quando você toma uma atitude desprovida de interesse, desprovida de barganha, quando você se dá em corpo, em alma, em espírito, nós lemos aqui que Deus, Ele faz todas as coisas, as obras são feitas por Ele. Você lança hoje o teu pão na hora que você atende o telefone, ajuda uma pessoa. Quando ao atravessar a rua, você é solícito, um sorriso no rosto. Muitas vezes você está lançando o pão sobre as águas e amanhã, ou depois de amanhã, ou no outro ano, você vai recolher, você vai se alimentar, você vai ser suprido por algo que você fez no passado e que prosperou uma pessoa e Deus tocou numa terceira pessoa para te abençoar, porque nós temos um Deus fiel. Toda essa história desse livro, o bispo falou sobre o livro que existia, era um livro assim, bem rudimentar, vamos dizer assim, quase que artesanal. E vocês sabem, eu tive um câncer de mama, vou fazer 9 anos de operado agora em novembro, dia 19. E quando o Senhor falou no meu coração sobre o Revifé, eu estava deitado na minha cama, quase um mês de operado, ainda com os pontos que não são retirados de imediato. Eram 110 pontos, e ali eu tinha só a costela e a pele, e eu conversei com Deus, eu falei, eu estou com medo, eu estou vendo o caixão, já me vejo dentro do caixão,
olhava para uma filha com 9 anos, a outra com 14, uma filha que tinha sido curada do coração 15 dias antes da cirurgia, e eu tinha que trabalhar a fé daquela garota que vivia falando, né? Mãe, por que perdeu o peito, mãe? O que aconteceu? Como é que eu fiquei curada e a senhora perdeu o peito? Está aí, toda caída, e aquilo me deixava em angústia profunda. Só que eu não fui hipócrita, eu não quis dar uma de Santa Rona, né? Antes da cirurgia, cheguei para os meus alunos lá no IBP, me ajoelhei, eram 110 alunos aquele ano, né? Alguns pastores, Gelson Brown estava lá, e eles oraram por mim. Eu abri a minha boca e pedi, me ajuda, preciso de oração. Eu sabia que o Deus a quem eu já servia é um Deus soberano, é um Deus que tem o controle sobre as nossas vidas. Eu não consegui perguntar em nenhum momento a Ele o porquê que estava acontecendo aquilo. Porque além da cura da minha filha, que foi algo sobrenatural que aconteceu, 11 meses de doenças, 8 pneumonias bacterianas, toda hora correndo para o hospital, a menina não tinha cor, faltava até oxigênio, às vezes até no cérebro. E o Senhor preparou tudo para que a glória dele fosse manifestada. Não! No primeiro dia poderia, sim, nós oramos, muita gente estava orando, poderia ter ocorrido no primeiro mês, mas não foi no segundo, nem no terceiro, foi no 11º mês, faltando 15 dias para que ela fosse internada, porque ela não poderia passar de 1 ano com aquele problema. Mas ela não tinha corpo, ela não tinha sangue suficiente, havia o risco de ficar também no centro cirúrgico. E ali, faltando 2 dias para a última consulta e dali partir para a cirurgia, né? E o médico falou assim, é tudo ou nada. E aí o pastor nosso na época, na Nova Vida do Engenho Novo, pegou minha filha no colo e falou assim, Senhor, aqui está Carolina. Carolina precisa de um milagre. Nós declaramos que cremos em milagre e agradecemos o milagre em nome de Jesus. Amém? Foi só isso tudo. Eu saí daquela igreja, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, porque Deus tinha feito naquele momento. O que eu não sei, mas eu saí aliviada. Isso foi 7 de dezembro de 86. No dia 9, quando eu cheguei no médico, todo aquele ritual de exame, vai, faz. Aí ele falou assim, Sandra, dá um leite para ela, daqui a 1 hora volta, porque hoje é a definição. E nós temos já que preparar a internação, ela não pode chegar em janeiro, quando ia fazer 1 ano, com esse problema. E tudo bem, doutora, fiz o que ele mandou. E voltei, aqueles exames todos, uma coisa assim, que não é fácil para uma mãe, né? E aí ele olha para mim, olha para o monitor, mexe num papel, mexe no outro. Eu estou ali, calmo, olhando para ele. Eu falo, eu não sei o que aconteceu não, mas a Carolina não tem mais nada. Está muito fraco, gente. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu falei para ele, eu sei o que aconteceu. Foi o Senhor que curou a minha filha. Né? Mas o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Quando eu orei, a primeira vez que eu soube, ela tinha 7 dias de nascida. Eu comecei a orar, o pai, família, igreja. Quando a primeira oração foi feita, Deus respondeu. Eu creio nisso. Mas para que eu a recebesse e a visse, eu precisava passar por um momento de provações permitidas pelo Senhor. Nós ouvimos uma mensagem aqui no domingo de manhã, maravilhosa. Quem estava aqui domingo de manhã? Pastor Lúcio Barreto, glória a Deus. E é verdade mesmo, porque nós precisamos crescer. E o sofrimento, ele é pedagógico. Ele nos ensina, porque quando eu me deparei com o câncer em 95, perto da minha formatura de pós-graduação, com a porção de sonhos, de planos, e me deparo, olha, você está com um carcinoma lobular infiltrante, Sandra, é o pior câncer, ele traz recidiva, tudo de ruim eu ouvi. E ali deitado na minha cama, eu chorei e falei para o meu pai, Senhor, eu estou com medo, me ajuda. Eu não quero saber o porquê. Tem um para quê. Abre a minha mente, abre os meus olhos que eu não estou conseguindo ver. Me ajuda, me sustenta, me carrega no colo. Eu chorando. E aí o Senhor falou comigo, olha,
Esse câncer não é para a tua morte, não. Porque você não vai morrer. Amém? Sobre você tem a vida eterna. Sobre você foi decretada a vida eterna através do meu Filho amado Jesus. Porque Ele veio para que você tivesse vida plena e abundante aqui e na glória. Esse câncer é só uma palavra, não é uma sentença. Eu escolhi você, Sandra, para fazer uma obra. Eu escolhi você porque eu tenho ouvido e visto o sofrimento do meu povo. Eu vou usar você, mas antes eu vou cuidar de você. Eu vou ser teu médico, eu vou ser teu psicólogo, psiquiatra, eu vou ser o teu tudo. Tudo que te faltar, eu vou suprir. Tudo, Sandra, tudo. Para que você, quando estiver pronta, e eu vou dizer a hora, você vai poder atender estas pessoas e falar do meu nome com propriedade. Aleluia. Porque realmente lidar com pessoas com câncer é muito difícil. Vejo curas maravilhosas. Você já viu curas? Eu já vi. E nós cremos em cura divina. A Nova Vida foi fundada, baseada no que o Bispo Roberto sempre pregou, cura divina. Nós cremos. Mas quem determina é o Senhor, porque Ele é soberano. Então, muitas vezes, eu vejo o Senhor levar a pessoa. Muitas vezes eu estou no hospital, a pessoa falece e eu até vesti o corpo, eu visto. Muitas vezes eu estou acordada pela madrugada e vou para o IML liberar corpo. Tenho que ligar para alguém para pedir uma ajuda para enterrar uma pessoa. Pessoas que nos procuram pedindo alimento. O povo sofre de duas maneiras. Quando não conhece a Cristo e quando também está sofrendo com a doença. Porque pior é quando a pessoa é doente do espírito, não tem o Senhor como seu Senhor e Salvador. Então essa pessoa, ela pode ter até uma gripe, que para ela vai ser como um câncer, vai derrubá-la. Mas quando você encontra uma pessoa que já conhece o Senhor, você vê a diferença do crente que está sofrendo e da pessoa que não tem fé nesse Senhor maravilhoso. Eu tenho pena, sabe? Se tem alguém aqui nessa noite hoje que não tem a sua vida entregue na mão do Pai, que não sabe o que é ser carregada no colo, eu tenho pena de você. Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós temos um Pai e temos livre acesso a Ele. Através do seu Filho Jesus que veio aqui à terra, né, e na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está lá e eu falo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, e Ele ouve. E tem mais, deixou o Espírito Santo aqui, consolador, porque tem horas que eu não consigo abrir a boca, mas Ele vai e intercede por mim, intercede por você, é promessa. Então, quando eu encontro uma pessoa sofrendo, assim das duas maneiras, eu chego a chorar, porque eu imagino e sinto o que ela está sentindo. Mas quando o Senhor me falou, em 95, isso, em janeiro de 96, depois da cirurgia, eu levantei daquela cama uma outra mulher. Você crê nisso? Minha mãe está aí, minhas filhas talvez podem não lembrar tanto, meu esposo está aqui, né? Eu levantei, eu tinha um cabo de vassoura do lado da cama, porque a quimioterapia derruba a gente, é um horror. E eu me apoiava para poder me levantar, porque até para levantar um braço, ela é como se você tivesse com 500 quilos no braço. Então é um momento muito complicado, isso não é ação diabólica, não tem nada a ver com o diabo. Isso aí é realmente uma consequência de um remédio que é violento e que ataca as nossas células boas também, então nos enfraquece, causando muitas vezes até uma leucopenia, que é uma anemia profunda. Então você fica prostrado. Mas aquele dia eu levantei, não pulei da cama não, hein? Não pulei da cama não. A força que o Senhor colocou estava dentro de mim, aqui dentro. A certeza de que Ele havia me ouvido e tinha me respondido. Eu levantei e a partir daquele dia, eu ia fazer a segunda sessão de quimioterapia. Eu já estava sem nenhum pelo no corpo. E o Senhor ainda falou comigo, é Revifé. Revivendo com fé. Porque você vai ser a primeira a ter que acordar todo dia revivendo com fé. Eu falei, amém, Senhor.
Antes pensava na morte, antes sabendo da gravidade de todos os exames, de todos os laudos, até hoje eu sei. Eu não sou nenhuma ignorante no que diz respeito ao conhecimento. Pelo contrário, me aprofundei até mais para poder fazer as palestras que eu faço. E eu sei bem o que é que passou pelo meu corpo, porque eu não tive não, porque o câncer não é meu. Para mim só vem coisa boa, Deus só me manda coisa boa. Passou por mim uma enfermidade e eu tenho bem entendimento do que aconteceu comigo. Mas eu cheguei no Hospital Mário Cresce, porque eu fiz tudo plano de saúde particular. Mas como diz aqui no versículo assim, que não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. O meu médico resolveu me mandar lá para o Mário Cresce para fazer quimioterapia por causa do chefe do departamento lá, que foi professor dele, uma pessoa de confiança. E eu tinha orado, tinha pedido a Deus para me colocar nos melhores, para que me desse a melhor enfermeira, a melhor faxineira, a melhor servente do hospital, que tudo fosse o melhor, que ele me orientasse para o melhor. E quando ele falou, vai para o Mário Cresce, eu fui, porque eu orei e eu sabia que Deus está me mandando para o melhor. E quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa que eu não via nas clínicas nem nos hospitais em que eu fiz as cirurgias, que foram 2. Eu vi mulheres chegando de chinelo de dedo, não porque eu estou contra, eu tenho sandália havaiana, mas você ter e usar por uma opção é uma coisa, você só ter a sandália havaiana é outra. Eu via crianças que não tinham voltado para a sessão, porque ao chegar em casa não tinha comida para comer, ou quando tinha era arroz com linguiça. Porque muitas vezes a pessoa morre não é por causa do câncer, por causa da quimioterapia, porque não tem comida em casa. Eu comecei a ver aquilo tudo e falei, Senhor, eu estou entendendo. E ali eu comecei a falar do Revifé. Comecei a falar e a agir. Eu pegava da minha casa um pouquinho que eu tinha, pedia à minha mãe, tem alguma coisa aí, mãe? Olha, quando eu comecei a dar aula, ainda estava fazendo quimioterapia, voltei para o seminário, botei aquela turma lá do IBP, lá na Honório Bicalho, que na época era lá. Gente, vamos lá, vamos juntar, vamos ajudar. Chegou o ponto, porque eu já falava do Revifé, sabe o quê? Grande. Porque quando Deus falou para mim, Ele já falou grande. Nós temos salas em Caxias aqui e a loja no centro da cidade, e dali a gente vai para o prédio, em nome de Jesus. Porque quando Deus falou, Ele já falou pronto. Eu ainda não vi tudo, mas eu já posso dizer pela fé, que eu já contemplo com os olhos da fé algo maior do que eu vejo hoje. Porque eu contemplei tudo aquilo no início, quando não tinha nada. Porque é muito fácil você ser pai de um filho criado, ou mãe de uma filha criada e não gerar. Passa uma gestação, a mulher sente toda a gestação. E depois que o filho nasce, cresce, é fácil. Não passou pelo problema de fralda, nem acordar de madrugada, nem ter que pegar no colo porque está com cólica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando está tudo bom, é fácil. 9 anos de trabalho, tudo tem sido assim paulatinamente, eu louvo a Deus por isso. De passo em passo, degrau em degrau, pedindo a orientação de Deus, pedindo discernimento de Deus, para não me envolver em nenhuma cilada, para não buscar caminhos alternativos. Ainda que demore para receber aquilo que eu posso estar precisando hoje, para o Revifé, para o ministério, eu prefiro caminhar uma estrada mais longa, mas saber que eu tenho a vitória no final dessa estrada, do que fazer um outro percurso e levar um tombo, receber uma bênção que não será bênção, será uma maldição na minha vida. E é por isso que o Senhor preparou o ano 2004 para que a editora, a MK, que eu estou nessa rádio há quase 7 anos participando de culto doméstico, tudo isso, e agora o Senhor trabalhou no coração deles para que o livro saísse. Porque agora é que era o tempo de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Será que eu podia imaginar que um dia estaria aqui, nesse púlpito, falando sobre esse livro? Será que um dia eu poderia imaginar
que eu estaria sendo convidada para fazer palestra numa associação médica de Nova Iguaçu, para palestrar na Universidade de Tasso de Sá, no campus R9, para professores e alunos de fisioterapia? Será que quando eu estava lá com aqueles ponços careca, passando maus pedaços, quando o Senhor falou, será que eu podia imaginar que Ele iria me colocar participando de uma campanha nacional que é promovida pela Sociedade Brasileira de Mastologia? Nunca! E já participa há 2 anos, é a única que não tem nada a ver com medicina, porque o pessoal lá é médico, fisioterapeuta, enfermeiro, a única que não é nada sou eu. Mas eles botam lá a pastora Sandra, Igreja Nova Vida, presidente do Revifé. Quem faz isso, gente? É Deus. Mas sabe por quê? O pão foi lançado. Eu acreditei naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sabia que Deus tinha mais para me dar, mas eu não esperei receber no concreto, no material, para realizar. O problema, muitas vezes, nosso é que a gente quer ver para crer, e é verdade. A gente dá uma de Tomé, mas não é isso que o Senhor espera de nós. Porque a bênção vem de onde você menos espera. De onde você menos espera. No livro de Gênesis, no capítulo 45, você vê a narrativa de José, quando ele encontra os seus irmãos. E ele se mostra para os seus irmãos como sendo o irmão que eles jogaram no poço. Todo mundo conhece a história de José? Eu estou indo rápido para a gente ganhar tempo. E aí, quando os irmãos olham para aquele menino que há 13 anos atrás, porque ele tinha 17, quando ele foi jogado no poço, vendido pelos seus irmãos, e 13 anos depois, aos 30 anos, ele é colocado como segundo no reino de Faraó, quer dizer, o vice-faraó, e com poderes, com o selo do Faraó, com autoridade, aquele que estava no lixo, que foi execrado da sua família, se tornou um grande no mundo inteiro, porque o Egito, nesse período, ele administrou toda a economia do mundo. Todos os povos iam para lá, pegar o trigo para se alimentar, que havia grande escassez na terra. Sabe o que ele diz para os irmãos? Tá vendo, né? Vocês jogaram lá, né? Agora aqui tá vendo, como é que eu tô, viu? Não, ele diz assim, olha, não foste vós que me enviaste para cá, não. Foi Deus que me trouxe antes de vós. Ele reconheceu a soberania de Deus na vida dele. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Deus nos abençoa de maneiras que a gente nunca pode imaginar. Ontem ligou uma irmã, me pediu uma ajuda e eu dei. E depois eu falei assim, pastora, eu falei com ela alguma coisa que eu estava sem voz nenhuma. É uma situação no ouvido que em nome de Jesus o Senhor já está tratando também. Aí falando com ela sobre isso, ela falou, a voz está ruim. Ela falou assim, olha, eu trabalho na clínica do Dr. José Cós e eu vou ver um médico para a pastora e vou ligar, pronto. Eu nem sabia quem ela era. E aí ela, quando eu comentei com ela, perguntou por causa da voz, ela falou assim, eu vou ver para a pastora, ligo sexta-feira, e aí a senhora vai lá, chega, porque não marca a hora. Olha aí, é uma bênção. Isso não é bênção não? É bênção. Você quer ver uma coisa também? Onde Deus nos abençoa? Quando Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, também um gurizinho de 17 anos, era o filho caçula de Jessé, que estava lá, sabe aonde? Não num púlpito pregando, ele não estava com seus irmãos, que eram guerreiros, homens fortes, não. Ele estava lá no campo, cuidando de ovelha. Jessé até diz para Samuel, não, eu tenho outro filho. Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Na verdade, o que ele tinha de característica dele era o cheiro das ovelhas. É até uma tipologia do pastor. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? E aí, quando ele chega, ele olha para aquele homem de mais ou menos 2,92 metros de altura, Golias, e ele olha para aquele guri, imagina, você me matar? Não. Davi responde para ele, olha, tu vens na tua força, eu vou na força do Deus a quem tu afrontas. Para enfrentar uma situação difícil como um câncer, como um problema financeiro, como uma dificuldade no seu lar,
em qualquer área da sua vida, na sua força, você não vai conseguir nunca. Com as armas materiais, nunca você vai conseguir. Mas na força do Senhor, com as armas espirituais, você pode entrar na guerra e saber que você é mais do que vencedor, porque é promessa dele, aleluia, louvado seja Deus. E aconteceu que aquele menino, com uma fundazinha, 5 pedrinhas, derruba aquele gigante e vai lá, ainda pega, depois você pega a narrativa, né? Ele vai lá e arranca a cabeça daquele homem. Quem faz isso? É Deus! Aquele povo que estava ali sendo oprimido pelos filisteus nunca podia imaginar que viria Davi, um guri, e iria destruir o opressor. Mas Deus era com ele. Lance teu pão sobre as águas. Não retenha, não. Não retenha um sorriso. Não retenha uma palavra amiga. Não retenha algo que você possa lançar sem esperar retorno, porque é muito bom você dar um presente. Eu dou um presente para o bispo, é certo, dito e feito. Meu aniversário, ele não esquece. Olha, presentear o bispo é uma maravilha, entendeu? Ele me dá em troca, né? Mas muitas vezes nós damos presente, ele até falou sobre isso uns cultos passados aqui, e a gente não recebe. Não recebemos daquela pessoa, mas Deus está preparando alguém lá na frente para nos abençoar. Vocês souberam que eu passei por uma batida, né? Fui chamado de barbeiro aqui de público. Acabei com a frente do carro, né? E aí bati na traseira do pai do Alexander. Ele está aqui, o Alexander, hoje? Não, né? Ele e a irmã são membros daqui. Na Avenida Brasil, bati na traseira do carro do pai dele, nem sabia quem era. Eu estava indo pregar. Aí eu me senti mal, levei a mão ao peito e abaixei a cabeça. Ele parou o carro e o meu carro continuou andando 40 quilômetros. Bastou para destruir toda a frente do meu carro. E aí quando eu desci do carro, aquele homem viu o carro assim, que não chama atenção, né? Não, meu carro não chama atenção. Todo adesivado. Aí ele veio assim, meio invocado. E aí eu me apresentei, não, o senhor tem razão, eu estou ocupado. Eu tenho um motivo para ter batido, mas para o senhor realmente isso não é importante. Eu me senti mal e foi por isso que aconteceu isso, mas você pode chamar a polícia, não tem problema não, pode chamar. Eu também, por uma questão minha, vou ligar para um pastor amigo meu, que é delegado da Polícia Federal, e eu estou sozinha, aliás, sozinha eu não estou, porque eu estou aqui com o Senhor Jesus e tal. A senhora é pastora? Sou. Igreja Nova Vida de Duque de Caxias, direção Bispo Miguel em culto, já está até tudo assim decorado, né? São Bispo Miguel em culto, tá? Né? Bairro Itatiaia. Como é que é essa igreja assim? Aí eu falei assim, ele deu uma característica que não é a nossa. De repente, não estou julgando, poderia estar me testando, né? Eu falei, não, a nossa não, ela tem estacionamento ao lado e um terreno que nós temos aqui, que é menor. Ah, tá, isso aqui. Meu filho é dessa igreja, você conhece o Alex? Aí eu já, Alex, não, tem muito Alex na igreja. Alex, como é que... Aí ficamos naquela conversa. Aí eu falei assim, pastor, ó, desfez a polícia, desfez o BO, a gente acerta isso, eu ligo para a senhora, vamos parcelar ver meu prejuízo aí quanto foi. Aí ele parcelou em 4 vezes, ainda pensei, oh meu Deus, de repente né, ele nem cobra, né? Mas aí ele ligou, ele me deu o preço, aí eu já dei o filho dele, né, mês passado, os cheques, os 4 cheques, mas ele me ligou no domingo, isso foi numa sexta, ligou no domingo e falou assim, olha pastor, essa batida é um prejuízo para a senhora, mas foi por minha causa. E aí? A senhora bateu no meu carro porque eu precisava levar essa pancada. Perder para ganhar. Eu falei para ele, ainda que eu perca o meu carro e você venha a ser resgatado pelo Senhor, vai valer a pena o prejuízo. É no momento da crise, da perda, da perca, de qualquer outro substantivo que você queira colocar, é que Deus observa como você vai reagir. Ele tem bênçãos para te dar além. E aí, se você perde o controle, se você resmunga, se você
sei lá o que. Aí o Senhor olha, coitado do meu filho, da minha filha. Eu estava pronto para liberar uma bênção muito maior. Peguei o carro, vinha de Angra, tinha deixado minha mãe em Angra, Itaguaí, o carro pega fogo, explode bateria, turbina de não sei o que, estou sem ar-condicionado, aquele negócio todo. Aí a Carolina, mãe, o que a gente vai fazer? No meio do mato, não tinha nada, né? Nem ninguém vendendo água de coco. Aí eu olhei para o alto e falei assim, Senhor, tem misericórdia de nós. Socorre-nos, Senhor. Eu abaixei a cabeça para um carro da Polícia Rodoviária Federal. Dá uma glória a Deus. Ele ouve, ele está com a gente. Ou você crê ou você não crê. Se você não está vivendo pela fé, porque a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, vai ficar difícil. Você tem que crer. Porque Ele está presente. Ele é o Jeová Chamar. Eu acabei de orar, baixei minha cabeça e parou o carro. Ainda parou com o chefe dos inspetores lá. O homem chamou o rádio, botou outro carro lá, tomou conta. E aí fiquei até 9 horas da noite, não resolveu nada, o carro ficou lá, dormiu 2 dias, eles tomaram conta do meu carro, rebocaram para o posto policial. E aí me liga o inspetor outro dia, de vez em quando eles me ligam, porque eles estão procurando peças para mim, né? Por aí, pelo carro velho. Aí liga para mim, um deles, olha, a gente está vendo se recolhe aqui uns alimentos para te dar, para levar lá para o hospital. A campanha que a gente está fazendo no Dia das Mães. Aí ele falou assim, olha, pastora, vou dizer uma coisa, hein? Prejuízo, olha só, foi grande, mas nós estamos felizes porque conhecemos uma família maravilhosa. Porque eu estava com a minha filha, o único que não conhece ainda é a Belar. Mas o meu irmão na sexta-feira parou lá, quando foi com a minha filha mais velha para pegar a minha mãe, parou para agradecer e por uma providência divina, quem estava de plantão? A mesma equipe que me atendeu naquele dia. Ficou lá tomando um café, batendo papo, né? Então ele falou, né, conhecemos uma família maravilhosa e nós vamos correr atrás para abençoar a pastora em alguma coisa, com alimento, vamos ver o que a gente consegue aqui, nesse comércio de Itaguaí, olha aí. Bênção de onde você mesmo espera. Parei o carro, prejuízo do carro. Mas Deus estava pronto para me abençoar. Fazer amigos, falar da palavra. Em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento eu botei a mão na cabeça, em nenhum momento eu pensei nos cheques que já estão para pagar o outro conserto. Não. Eu agradeci a Deus o livramento que Ele deu para mim e para minhas filhas. E assim tem sido. Você quer ver mais um exemplo também? Né? Segundo aos Coríntios 12, essa eu quero que você abra para que nós possamos ler. 12, do versículo 7 ao versículo 10. Apóstolo Paulo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. Diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, louvado a Deus. É a graça de Deus sobre a nossa vida. Sabe? É na fraqueza. Talvez o que é o espinho da carne, não vamos entrar em discussões aqui, o que era o espinho da carne, mas era algo que estava incomodando a Paulo, e Deus diz, olha, a minha graça te basta, Paulo, tu és meu, você está fraco, está abatido, mas eu sou a tua fortaleza, aí é que eu vou manifestar, porque as pessoas olham para a gente, talvez debilitada, com dificuldades, mas aí o Senhor nos usa para confundir esse mundo, sabe? Há 9 anos eu venho dizendo que o câncer não é uma sentença, é apenas uma palavra. Há 9 anos eu venho pregando, eu venho visitando igrejas, comunidades, carentes,
Pessoas atendidas da classe A à classe Z. Tu conhece a classe Z? Tem classe Z. Né? E Deus tem me levado e visto coisas maravilhosas, sendo abençoado por outras pessoas que não são aquelas. Atendendo uma pessoa que às vezes eu nem sei quem é, e venham saber só depois de muito tempo quem é aquela pessoa. Porque o pão tem que ser lançado. Porque um dia eu tenho que me alimentar. Mas se eu não plantar, se eu não regar, a árvore nunca vai crescer. E se você, ao plantar, se você, ao regar, sem amor, sem dedicação, sem acreditar, sem ter fé, sem ter esperança, sem perseverar, a árvore pode até crescer, mas ela vai crescer torta, ela vai crescer com caule fino, ela vai crescer com poucas folhas, com frutos amargos, porque você lançou o pão, você lançou a semente, resmungando, murmurando, você fez tudo certo de maneira errada. E aquela árvore, quando frutificar, de repente é uma árvore onde as pessoas não vão ter prazer de estar do seu lado. É uma árvore onde não vai sair nada de bom dela, não vai prestar para nada. Mas quando você lança essa semente, quando você rega com amor, com dedicação, sabendo que Deus está junto contigo, o Senhor está te alimentando, para que você alimente aquilo que você está fazendo. Quando a árvore florescer, ela floresce com um caule, tipo uma sequoia. Alguém conhece sequoia aqui? Enorme, né? Gigante, tem muito nos Estados Unidos. Árvores centenárias. Né? Você tem uma sombra maravilhosa. Você tem um fruto delicioso, porque é consequência de algo que foi feito no passado. Vai frutificar um dia. Louvado seja Deus. Para terminar, eu quero que você abra em Apocalipse comigo, capítulo 1. É interessante que esse lançando pão sobre as águas, durante a guerra, aconteceu um fato interessante na Segunda Guerra Mundial, que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, eu ainda não sei falar inglês não, mas não duvido nada que amanhã eu acorde assim fluente em inglês. Eu tenho orado para isso. Senhor, me abençoa de madrugada, que eu acorde amanhã falando inglês assim e tal, mas ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça amanhã ou depois de amanhã, eu não duvido de nada. Eu não duvido, eu estou pedindo. Eu quero aprender inglês de maneira rápida, entendeu? Sem ter que ir no curso, né? Para poder... É um milagre, né? Eu creio em milagre, pode acontecer. Mas esse primeiro-ministro foi criança um dia. E ele estava no seu aniversário, e a Inglaterra, ela é muito rígida com relação à hierarquia social e aquele negócio todo. Há uma separação muito nítida, principalmente no pessoal que faz parte da nobreza. O pai dele era um lorde, e eles tinham um jardineiro. Um filho jardineiro, a mesma idade do Churchill. As crianças brincando, aniversário, bolinho, chá, lago, mergulhando. De repente, uma das crianças fica presa lá no lago. Era o filho do lorde, o que estava fazendo aniversário, o Churchill. Ninguém sabia nadar. Todo mundo, socorro! Ninguém pulou no lago. O filho do jardineiro que estava lá, olhando, imagina, a pessoa está lá olhando, querendo participar e não pode. Não foi convidada, não tem roupa para ir, não tem condições de estar lá. Ele não podia ir na festa. Ele poderia ter dito, eu não vou pular nada. Ninguém me chamou para a festa. Ele não pensou duas vezes, sabe o que ele fez? Ele tirou as botas, correu, aquele menino, se lançou no lago e resgatou o filho do Lorde. Aí o Lorde, o pai do Churchill, chega para o pai dele, o jardineiro, e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa pelo seu filho. E ele falou assim, não, o senhor não precisa fazer nada, porque foi obrigação dele. Ele é meu filho, eu sou seu empregado, e ele está aqui para servi-lo também. E o pai do Churchill falou assim, não senhor, você está enganado. Alguma coisa eu tenho que fazer por ele. Ele insistiu, e o pai do garoto falou assim, olha, ele diz que quer ser médico, mas são sonhos assim meio doidos, né?
porque ele quer ser médico, não tem dinheiro nem para lançá-lo na escola de ensino fundamental, um primário, né? Aí vira-se o pai do Churchill e diz assim, olha, pois então ele vai ser médico, porque eu vou pagar o estudo dele e ele vai fazer a melhor universidade da Inglaterra. E esse homem cumpriu a palavra dele, porque tem gente que promete e não cumpre, sabia? É um problema sério. Depois quer ser abençoado. Ele fez. E o garoto foi para a faculdade. Passaram-se os anos, tudo isso. No auge, chegando ao final, já perto da assinatura dos tratados de paz, Churchill pega uma pneumonia violenta, estava entre a vida e a morte. A Inglaterra, comovida, chama o melhor médico da Inglaterra e coloca aquele homem no avião e tal, para chegar até o navio onde ele estava. E esse médico chega e dá um remédio para ele, e ele começa a reverter aquela pneumonia, até que ele ficou curado em poucos dias. Aquele homem que a Inglaterra mobilizou para levar até o ministro se chamava Alexandre Fleming. Esse Alexandre Fleming era um cristão também, e ele descobriu o quê? Quem sabe? Ganhou uma bala. Você não, aqui não vale. Aqui é tudo fera. Ele descobriu a penicilina. É a base de todos os antibióticos, né, ô tio? Esse aqui sabe, né? Então, ele chegou e deu remédio. Sabe quem era ele? Era o filho do jardineiro, que o pai do Churchill havia investido nos estudos. E ele salvou o filho dele 2 vezes. Uma do lago e a outra de uma pneumonia. Porque o estudo que o pai investiu permitiu que aquele homem, na fase adulta, descobrisse um remédio que viria a ser usado para o próprio filho dele. Lança o teu pão sobre as águas. Você não sabe de onde vem a bênção. Apocalipse 1. João foi levado para a ilha de Patmos. Foi colocado lá já velho, idoso. Imagina assim, poxa, esse homem fala tanto, prega tanto, a gente já tentou de tudo, ele não morre. Vamos botar ele lá no exílio, né? Que é melhor. Ele chega lá naquela ilha. Hoje em dia, tem uma amiga que esteve lá há pouco tempo. E aí ela falou que é linda tudo isso, mas ainda é bem rudimentar em algumas coisas. Imagina naquela época, né? Ele chega lá e fala assim, ó, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim. Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja Deus, glória a Deus. João estava lá largado, jogado, preso, exilado para morrer, e ali o Senhor se revela. Ele podia ter dito assim: puxa vida, eu preguei tanto, eu fiz tanta coisa boa, como é que eu vim parar aqui agora no final da minha vida? Não, ele coloca: olha, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, glória a Deus. Nós somos companheiros e companheiras no reino, na tribulação. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós vamos ter, de um jeito ou de outro.
mas também somos companheiros na perseverança em Cristo Jesus, na confiança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, naquele que diz para nós: lança o teu pão sobre as águas, lança as tuas redes, ainda que esse mar não tenha peixe, ainda que você não tenha pescado, jogue a rede, porque eu conheço os peixes e eu vou colocá-los na tua rede. No início de tudo eu não tinha nem computador, eu fazia os meus papeizinhos, revifé, pegava a letra bonita, que eu achava, eu colava uma do lado da outra, montava, fazia um papel montado e xerocava. Eu não tinha uma máquina para preparar, não tinha uma pessoa com computador, com disponibilidade para fazer o que eu precisava. Aí sabe o que eu fiz? Meu marido até falou na época: Sandra, usa o que você tem. E o que eu tinha? Vontade, determinação. E eu pegava o que encontrava, recortava e xerocava, passava liquid paper do lado para tirar os riscos, e xerocava e ia dando, aonde eu ia, revifé, revivendo com fé. Mas como é que você consegue sorrir? É porque eu tenho Jesus no meu coração. E dali, chegou aonde nós estamos, que ainda não é o fim, ainda tem um longo caminho a ser percorrido, e esse caminho também está entregue nas mãos do Senhor, porque os meus dias não são contados por mim, os meus dias são contados pelo Senhor. Como o Salmo 90 diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Porque a vida, ela tem que ser bem vivida. E eu coloco até no livro: o importante não é o tempo, é a qualidade da vida. A vida que você tem foi dada pelo Senhor. Sabe por quê? Você tem o Espírito Santo habitando em você. É o pneu, é o fôlego de vida. Ele soprou sobre você essa vida que veio dele. O corpo pode ser atacado, a alma pode até se machucar, mas o Espírito ninguém mata. Porque o Espírito é de Deus. E o Espírito de Deus é alegria, é força, porque vem dele. E nessa noite nós estamos aqui pregando sobre isso, falando um pouco, porque muitos já conhecem, todos, acredito, o testemunho, e não dava até, já estou fugindo aqui, está marcando 4h20, 9h12, fugi já do nosso horário, mas eu já estou terminando, eu quero passar para você essa mensagem. Confia naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não olhe para as circunstâncias, não. Olhe para o autor e consumador da sua fé. O salmista, quando escreveu: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta e vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro. É dele, é dele. Não deixe de fazer a obra porque você não tem, porque você não pode, porque você não consegue. Você tudo pode, você tudo tem, você tudo consegue naquele que te fortalece, naquele que te sustém, naquele que te dá toda a provisão, naquele que abre o mar, a Baía de Guanabara para você chegar a Niterói a pé, se for vontade dele. Eu creio que ele abre. Aleluia, louvado seja Deus, porque ele é um Deus que ainda age no sobrenatural. Mas ele não precisa abrir a Baía de Guanabara para que eu creia. E se for necessário, como canta a música Rompendo em Fé, eu vou passar por cima da Baía. Bispo Roberto escreveu uma vez, né? Acima dos montes, esqueci agora o nome do livro, né? Quando você olhar para isso que você está pensando agora, sobre esse problema que você possa estar vivendo, sobre a expectativa do dia de amanhã, e será que tem isso na minha conta? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Olha, teu Deus está acima. Jesus é maior do que câncer, é maior do que AIDS, é maior do que pneumonia, é maior do que desemprego, é maior do que tristeza, é maior do que tudo. Ele é maior, ele é o Todo-Poderoso, é um Deus de glória, de poder, de majestade. É esse Deus que nós estamos aqui, no lançamento desse livro, exaltando e glorificando o nome dele, porque é Ele que faz todas as coisas. É Ele que prepara tudo para a nossa vida, mas Ele quer ver em mim, Ele quer ver em você essa vontade. Ele quer que você nessa noite seja despertado
para aquilo que Ele já tem preparado para você receber. Sai debaixo da tua tenda. Sai dessa tenda, sai dessa caverna. Sai dessa tristeza. Ainda que você venha chorando, que saia chorando, mas chore e entregue esse choro ao Senhor. Ainda que você possa estar preocupado com a conta amanhã, esteja preocupado, é natureza humana, assim a gente não é hipócrita, mas diga assim: Senhor, pela fé, eu creio, me ajuda, Senhor, a manter a minha alegria, me manter alegre, disposta a te servir, a ajudar alguém, a compartilhar aquilo que tu tens me dado, porque aí o Senhor, Ele vai te abençoar de onde você menos espera. Eu tenho visto isso na minha vida. E se eu for contar tudo, a gente vai ficar até amanhã de manhã. Aí o bispo me dá um castigo, puxa a minha orelha, não vai dar certo. Não tem certo. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Olha, esse Deus é um Deus fiel. E Ele há de completar a obra que Ele começou na tua vida. Porque impossíveis não há. Não há. Não haverá impossíveis para todas as promessas de Deus. Eu espero que você, essa noite, ao chegar aqui nessa igreja, e amanhã ainda tem mais um dia de trabalho, tem o sábado para fechar essa semana, que você receba essa força vinda do Senhor, o alimento vindo dEle, a alegria consiga sair do seu interior, porque Ele está colocando em você nesse momento. Batizando você com a unção da alegria. Amém? Porque através da alegria e do amor, você vai vencer todo medo, como canta a pastora Ludmila Feber. Eu creio que Deus é maravilhoso. Abaixa a sua cabeça, por favor. Queria chamar a equipe de louvor. No ano de 2001, no Natal, eu estava, no dia 24 mesmo, eu fui ao INCA, fiquem de cabeça baixa, por favor, fazer umas visitas e levar umas cestas básicas específicas de Natal. E uma das pessoas que eu atendi era a Michele, que tinha amputado a perna. E aí eu passei por uma rua onde agora tem a loja de atendimento, Centro de Atendimento Rubens Tavares Filho, lá na rua próximo ao INCA. E aí eu vi, tinha levado foto, que eu fotografei com a Michele, com as outras pessoas lá, e eu fotografei um prédio. E olhei para aquele prédio, eu visualizei, eu sonhei, 3 andares, comecei a voar nos meus pensamentos. Aí eu comentei com uma pessoa e essa pessoa falou assim: poxa, você não tem dinheiro, não tem gente. E aí não ter o dinheiro, não ter gente, eu realmente caí na real, né? É mesmo, não tenho gente suficiente, não tenho dinheiro, um prédio. Aí calei. Aí deitei na cama, olhei para a foto de novo, fui lá nos meus livros, peguei um livrinho do Bispo Roberto, Os Dons do Espírito Santo, e ao abri-lo, abri no dom de fé. Ele contou um testemunho de um pastor americano que Deus chamou para construir a maior universidade teológica dos Estados Unidos, e ele falou para Deus: não, eu não posso, eu não tenho nem ensino fundamental, como é que eu vou ser diretor de uma universidade? E Deus respondeu na palavra: do nada eu fiz tudo. Do nada eu fiz tudo. Oh, glória a Deus. Quando eu li aquilo, eu dei um pulo, eu falei: Pai, do nada, Tu fizeste tudo. E Tu podes, Senhor. Ainda que hoje eu não tenha, ainda que hoje eu não consiga, eu vou alimentar esse sonho, Senhor. Eu vou trabalhar para que eu o veja concretizado com a Tua ajuda. E vou alimentar essa esperança. Porque a obra não é minha, é Tua. E a fé é um dom de Deus. E o sonho que você teve, talvez possa ter sido machucado, possa ter sido arquivado. Não vale a pena perseverar, não vale a pena insistir. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, está difícil.
Em Deus tudo é possível. Independente do que possa ser o nome dessa circunstância que tenha levado você a desistir do sonho, a voltar atrás, a parar a caminhada que o Senhor colocou para você, nós vamos orar não pedindo, porque Deus já fez. Deus fez nas nossas vidas milagres e maravilhas. E você vai orar de forma profética também, dizendo que você crê no que Deus fez hoje na sua vida. Deus mudou, Deus restaurou, Deus deu uma virada de página. E você vai sair daqui da igreja de uma forma diferente. Ainda que esta circunstância permaneça, você cantou, profetizou e você vai agir agora. Você vai usar a fé que o Senhor está depositando, porque você pediu e você recebeu. E você não vai olhar com os teus olhos, mas você vai olhar com um olhar sobrenatural. E você vai viver, vai vencer e vai frutificar. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu agradeço a vitória que foi conquistada por Ti para a minha vida. E nesta noite, Senhor, tudo aquilo que antes era um obstáculo para que eu crescesse em graça, em sabedoria, diante de Ti e dos homens, eu digo, Pai, que em nome de Jesus, eu estou curado, eu estou liberto, minha família está salva, e sobre mim está a Tua unção, a unção da alegria, a unção da multiplicação, a unção da cura, total e integral, em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele curou, Ele restaurou, Ele ressuscitou vidas aqui nesse lugar, porque Ele é fiel. Louvado seja para todos sempre o nome do Senhor Jesus, aleluia.